Alô, mundo! Hoje nós vamos terminar aqui o capítulo 9, se Deus nos permitir, de 1 aos Coríntios, na segunda parte do capítulo, né? O tema é o desinteresse e o fervor de Paulo. A partir do verso 15 do capítulo 9, diz assim as Escrituras: Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã essa minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois isso que é imposta, essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como os que estivera debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, abre-se parente, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisas incertas, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Amém? Então, quem não viu a live de ontem, né? Nós falamos da primeira parte, que é sobre os direitos dos apóstolos. A liberdade é o direito dos apóstolos, inclusive o direito de receber para fazer a obra de Deus, né? Foi dito que seria bom que todas as igrejas pagassem os salários aos obreiros e que desse condição para eles fazerem a obra de Deus verdadeiramente, né? Paulo, ele usa disso, ele cita alguns exemplos, algumas leis, alguns mandamentos, e fala isso. E aí, depois que ele fala tudo isso, ele diz assim, olha, agora, quanto a mim, eu não usei nenhuma dessas coisas, ou seja, eu não cobrei salário de vocês, eu não impus o meu direito, porque eu não queria que ninguém roubasse a glória. Que glória? A glória de pregar o evangelho não tendo um preço, né? Ninguém poderia dizer assim, olha, Paulo está conosco porque nós temos uma igreja abençoada. E se você ler a história da igreja de Deus em Corinto, você vai ver que eles eram um povo abençoado com bastante abastança material, financeira. Então imagine que se Paulo está ali e eles estão fazendo isso, eles poderiam até dizer, ó, Paulo só ficou em Corinto por conta que o salário é maior. Paulo ficou em Corinto porque tem mais regalia. E ele disse, não, então a gente abriu mão porque a gente não quer que nada disso seja roubado. A obra de ter feito pelo evangelho, né, pelo amor ao evangelho. E ele diz assim, olha, porque na verdade isso é uma coisa que está imposta a mim, não é? A obrigação, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Paulo, ele vai dizer depois aqui, né, que ele é livre, mas ele se faz preso, porque ele se obriga à pregação do evangelho, e isso a todas as pessoas, como nós vamos ver. Mas ele tem isso. E ele fala, ó, se eu fizer de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade,
se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Existe pessoas que querem ser pregadores do Evangelho, que querem ser missionários. Existem pessoas que querem estar abrindo trabalhos. E uma das maneiras muito fáceis de saber que você não é chamado para isso é a vontade que você tem de fazer a obra como ela é, né? Não é só ter uma igreja aberta com uma multidão de puxa-saco te seguindo. Não, não é isso. É você estar disposto a sofrer pelo Evangelho. O quanto você está disposto a isso? O quanto você está disposto, por exemplo, a abrir mão dos direitos para poder seguir o Evangelho? O quanto você está disposto a abrir mão da sua razão, dos seus direitos para servir o Evangelho? O quanto você está disposto, por exemplo, numa discussão, você ceder ao invés de impor? Então, Paulo está dizendo assim, se eu faço de boa vontade, né, e você quer ser um pregador da palavra de Deus, que Deus te abençoe. Na época que eu aceitei Jesus, era difícil que as pessoas punham a mão assim, irmão, não queira ser pregador, e tudo que eu queria era ser pregador. Então eles estavam dizendo que eu achava que aquelas pessoas sofriam demais. Hoje eu descobri que um pregador sofre, mas é aquele sofrimento de Pedro e João saindo ali, né, em Atos dos Apóstolos, quando eles acabam de apanhar, eles vão fazer aquela oração e dizem assim: Senhor, nós te agradecemos porque achou que nós somos dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Então, é isso. Nós, né, quem prega por amor, quem faz a obra por amor, o sofrimento não é um fardo, a perseguição não é um fardo, sabe? As críticas não é um fardo. Para nós, a gente entende que essas coisas existem e para nós é até um prazer, porque mostra que nós estamos, na verdade, caminhando perto de Jesus, né? A distância pode ser um pouco maior, mas quando todo mundo aplaude, quando ninguém critica, quando ninguém fala nada, acho que a gente precisa reavaliar, né? Que tipo de pregação eu estou tornando, né? Será que eu ainda tenho gosto de sal? Será que eu ainda sou salgado? Eu já me tornei insípido e só serve para ser pisado? E aí Paulo vai falar sobre isso. É uma obrigação que eu faço de boa mente. Eu tenho prazer em fazer. Se você não tiver prazer, se você acha pesado, se você acha ruim ir para a favela pregar, se você acha ruim ir para debaixo da ponte pregar, se você não está disposto a dar um abraço no morador de rua que você vai encontrar, que às vezes está mal cheiroso, que às vezes está com o cabelo, né, com uma visão meio ruim, assim. Tem situações difíceis e o pregador do evangelho, ele tem que estar pronto para tudo isso de boa consciência. Eu sei que eu posso encontrar, eu sei que eu posso, né, passar por algumas situações, apanhar, né? Tem muitos crentes que já apanharam. Teve crente que, a gente conhece cada história, irmão, que às vezes a gente pergunta, nossa, tem que ser crente mesmo, né? Se não for, não passa. E ele vai dizer assim, que se eu fizer de boa mente, então eu tenho um prêmio. Senão é ele chama aqui de dispensação. Logo, que prêmio tenho eu quando evangelizo? Proponho de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu direito. Veja que Paulo diz assim: eu tenho direito e reconheço que eu tenho direito, mas eu abro mão desse direito, né? Eu não quero abusar disso. Se for por causa do meu direito trazer qualquer transtorno, então é melhor que eu não tenha. E aí ele vai começar um texto que na modernidade está sendo um pouco aplicado diferente, né? Mas vamos ver o que ele diz aqui, Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Me fiz como judeu, para os judeus, para ganhar os judeus. Para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, e aí ele abre um parênteses e diz assim: não estando sem lei. Ele faz questão de frisar, eu não me tornei um fora da lei, eu não sou um rebelde, eu não sou um desobediente, eu fiz como se fosse, porém na lei de Cristo, debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. E fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a ganhar alguns. E se eu faço isso por causa do evangelho, para ser também participante dele.
né? Então veja, Paulo, ele não está dizendo que ele se igualou às pessoas do mundo para poder atraí-las, né? Como a visão hoje é, né? Você tem que ter uma aparência assim meio que de mundo. A gente vê muito trabalho evangelístico hoje que já não é mais voltado para a igreja, né? Já tem aquela coisa de eu faço um evangelismo, mas eu tiro da igreja porque as pessoas não querem ir para a igreja. E eu não sei se isso é uma coisa bacana, né, para o evangelho, porque o evangelho sempre esteve relacionado à sua congregação, não é? Mesmo Jesus, ele ia lá nas sinagogas, depois os irmãos tinham lá o cenáculo onde eles se reuniam para orar, para buscar a Deus. Então, aqui próprio, né, nós estamos direcionando, Paulo está direcionando a carta aos Coríntios, havia uma congregação em Coríntios. Então, quer dizer, eu não sei se tirar isso é legal, mas cada um faz o que quer com o evangelho que recebeu e eu não estou aqui para julgar ninguém. Só que não é se igualar, não é? Mas eu tenho que entender cada tipo de situação que eu vou pregar o evangelho. Eu, por exemplo, vamos supor que hoje eu receba um convite para pregar a palavra numa Assembleia de Deus, não é? Numa Assembleia de Deus, que é conhecida pela sua rigidez, as tradições pentecostais. Então, quem conhece a Assembleia de Deus sabe que ela tem um padrão, né? Um padrão de vestimenta, por pregador, por obreiro, né? Tem aquela questão do terno, da gravata, só pode assumir o altar se estiver nessas condições, e é bacana, né? A gente tem que respeitar isso. Então, se a gente é convidado para pregar numa Assembleia de Deus, a gente já conhece, né? A gente tem que se adaptar a isso. Todavia, se eu sou convidado para pregar numa célula, não é? Eu sei que na célula eu já não preciso de tanta rigidez no uso e costume, né? Na compostura de vestes. Eu posso ir mais esporte, vamos colocar assim, não é? Então, mais ou menos isso. Eu tenho que não usar frequentemente, mas eu tenho que saber conversar com um jovem, não é? Que tem uma linguagem moderna, que já fizeram adaptação de muitas palavras, né? Que agora tem um significado meio que diferente daquilo que havia quando eu era garoto. E as palavras mudam. É claro que eu não vou usar todas as palavras da linguagem deles, até porque a linguagem deles às vezes é muito muito poluída, vamos colocar assim. Eles usam recursos de muito palavrão, né? A gente viu aí alguns pregadores falando palavrão por costume, né? A gente poupa isso, né? A gente não usa uma linguagem vulgar, agressiva. Então, mas a gente tem que pelo menos saber conversar com esses jovens. Eles já têm medo de falar sobre igreja, que eles acham que vão morrer, né? Que era a visão que eu tinha. Se eu for para a igreja, eu tenho que me matar. Era tanto você não pode. Quando me evangelizavam, que eu achava que eu ia ter que me matar. Graças a Deus eu não morri, ou melhor, eu morri, mas nasci de novo para a glória de Deus. E a gente tem que saber conversar com essas pessoas, não é? Não adianta eu pegar, por exemplo, eu sair para um evangelismo, aí eu encontro lá um heavy metal, né, que abre espaço para a gente conversar. Não adianta eu querer falar das suas músicas, não adianta. É claro que se a brecha, né, se colocou a cunha e tem espaço para ir empurrando ela, a gente vai fazer isso, mas é uma habilidade que a gente tem que ter. Não adianta eu querer ir conversar com uma pessoa de uma outra religião e chegar lá xingando a pessoa, né? Ofendendo os valores religiosos que ela possui. Eu preciso, não é mentir, eu não vou mentir, eu não vou concordar com a idolatria dela, não é isso. Mas eu vou respeitar isso e através desse respeito mostrar que existe uma outra opção, né? Que é seguir o evangelho, onde nós somos monoteístas, não seguimos vários deuses, e aí a gente pode tentar argumentar. Então é preciso que um servo de Deus ele seja flexível, ele saiba se adaptar, não é? Imagine, por exemplo, que eu vou conversar com...
eu saio hoje, não vou fazer isso, tá? É só uma imaginação mesmo. A minha programação de hoje já está feita e não inclui o que eu vou dizer. Mas vamos supor que eu saísse agora, tomasse vergonha na cara, carimbasse ali uns folhetinhos que eu ainda tenho, e resolvesse assim, ó, eu vou sair. Aí eu descubro, ó, vai ter uma balada não sei aonde, um fluxo não sei aonde, eu falo assim, pô, vou levar o folhetinho lá. E se eu chegar lá e começar a gritar, ó, vocês vão pro inferno, seus sem graça, ou seus desgraçados, vocês vão morrer porque vocês estão fazendo a vontade do diabo. Acha que alguém vai dar ouvido para mim com esse tipo de atitude? Claro que não. Né? Também não vou chegar e falar, oh, que legal, vocês estão no funk. Não, vou dizer, ó, só queria deixar uma palavra, dizer que Jesus te ama, né? E se alguém abre espaço mais um pouquinho, é dessa forma que o evangelista tem que ser. E a gente precisa ter essa sensibilidade para poder fazer com que a obra de Deus dê certo, seja para judeus, seja para gregos, seja para pentecostais, neopentecostais, né? Às vezes a gente tem uma certa repulsa até de conversar, né? Tem igrejas que são intolerantes, mesmo se for no meio evangélico, né? Se você pertencer à igreja A, então você não pode se comunicar com a igreja B e não pode se comunicar com a igreja C, que condena as outras três. Então, quer dizer, é uma coisa muito, sei lá, sem noção para mim, entendeu? O evangelho não tem essas coisas, na Bíblia não tem essas coisas, na história da igreja não tem essas coisas, né? São coisas que foram surgindo de forma errada e a gente precisa acabar com isso, né? E para isso a gente precisa ter essa flexibilidade de saber como usar os recursos, né? Pedro diz que nós devemos saber responder com paciência à razão da nossa esperança, né? Não é querer jogar garganta abaixo, né, as nossas verdades. Não é querer brigar, entrar em conflitos de debates para poder ver quem está certo, quem está errado. Jesus está certo e Jesus não precisa de advogado, né? A gente vai pela fórmula da paz, né, levando a palavra, destilando como orvalho. O orvalho, a diferença da chuva é que a chuva cai e ela causa um efeito grande. O orvalho é quase que imperceptível, né? Você vai, ele cai à noite, às vezes até a gente não vê, porque o orvalho é à noite mesmo, e ele molha a terra, né? Sem fazer barulho, sem fazer escândalo, sem assustar ninguém, mas ele molha a terra, que é a finalidade dele. Então a gente tem que ter essa flexibilidade. Depois ele vai dizer o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém, e eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisas incertas, assim combato, não como batendo no ar, mas antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha alguma maneira ficar reprovado. E aí ele vai falar então, né, que sobre a corrida, né? O texto fala sobre o atleta de Cristo. Ele fala, ó, quem corre no estádio, vocês já viram aí o atletismo lá, né, nas Olimpíadas, é mais ou menos o que Paulo está se falando aqui, né, das corridas olímpicas. Ele fala assim, ó, quando alguém corre, eles correm por causa de um prêmio, não é? Todos correm, mas só um recebe o prêmio. E você tem que correr para ser esse um. Quem é que recebe o prêmio? É o que praticou mais, treinou mais, percebeu que tinha algumas falhas, corrigiu, percebeu que algumas coisas poderiam atrapalhar, tirou, né? Quem é o melhor atleta? O melhor atleta é aquele que desenvolve o seu potencial com mais vigor, né? Geralmente é assim que funciona. Tem pessoas que já nascem com dom, outras exercitam. Existe uma guerra, né? Guerra não, né? Mas quando a gente senta às vezes para comentar futebol em casa, tem dois jogadores que se destacam muito na Europa, né? Um português e um argentino, que você já deve saber quem é. E aí, a maioria da molecada diz assim, mas o argentino ele tem o gingado natural, é próprio dele, ele
é ele mesmo, o outro não, o outro treinou, o outro teve que se esforçar mais, então não pode ser o melhor, porque ele é fruto de treino, o outro é natural dele. Mas e eles estão revezando aí, né? Quem ganha um ano ganha um, outro ano ganha um outro. Agora, o argentino, ele tem o sudão natural, né? Ele tem facilidade, tem o gingado ali, a habilidade, mas ele treina. Se ele parar de treinar, se ele parar de fazer as atividades físicas, ele vai ficar para trás, até por conta da idade dele. O português, cara, a gente deveria louvar muito mais o português, porque ele não tinha tanto talento, mas ele decidiu, eu vou ser o melhor. E aí ele começou a treinar para isso, né? As pessoas, ele corre duro, porque não está acostumado a ver uma pessoa de postura correta no futebol. Geralmente a gente já vai curvado assim, e ele tem uma postura toda ereta, assim. O cara se dedicou a treinar, a corrigir sua postura. Pelo que nós vimos num comercial aí, que até, né, numa entrevista que já teve polêmica por conta do comercial, ele deve cuidar bem da sua saúde, da sua alimentação. Então ele tem os méritos deles, né? Ele quis ser o melhor, correu atrás, conseguiu. O que prova para mim e para você que se nós quisermos de verdade, a gente também consegue. Nós temos que correr pensando em ser o quê? Aquele que vai vencer, não é? Eu não posso ser meia boca. Depois lá em Apocalipse, né, vamos falar daquelas águas mornas, né, que uma que desce de um lugar que é quente. Mas na verdade é o medíocre, né? Quem é o medíocre? Medíocre é, por exemplo, metade da galera que, mais que a metade, tá? Mais que a metade da galera que estudou no meu tempo de colégio, que foi ali contemporâneo do meu tempo de escola, a maioria era mediano, medíocre. Por quê? Porque nessa escola que eu estudei era por letra, né? E se você é tão antigo quanto eu, você deve saber que era A, B, C, D e E. O A era a nota máxima, depois o B, aí tinha o C que era o mediano, né? E aí o D e o E que já eram notas vermelhas, que ninguém queria tirar por conta de vários fatores. Mas o C era o médio, valia ali 5, 6 pontos, vamos colocar assim, era o médio. E a galera ia para a escola, se tirasse você estava bom. Às vezes tinha potencial para tirar um A, tinha potencial para tirar uma nota melhor, mas é o pensamento medíocre. Não, a gente tira um C e passa de ano. Então muitos dos talentos não se esforçavam, não iam em busca de ser o excelente, não iam em busca de ser melhor, porque o C garantia a aprovação. Então era isso que eles pensavam, eu só preciso de um C para ser aprovado. E na maioria das vezes as pessoas iam passando assim com C, né? Se você pegar lá os boletins, deve ter lá, né? O C era a nota mais comum de usar. Inclusive eu falo isso, mas eu também já tive esses pensamentos medíocres. Mas Paulo está dizendo assim, ó, não é para ter isso, se esforce para ser o melhor, o excelente. Você foi chamado para pregar o evangelho, seja o melhor pregador que você puder. A gente não compara isso, mas seja aquele pregador que quando falar da palavra de Deus, as pessoas possam olhar para a sua vida e dizer assim, puxa vida, hein, ó, rapaz, ali é de Deus mesmo, não é? Então estude a palavra. Um conselho que eu dou, cuidado com esses pregadores de internet, irmãos, cuidado comigo, cuidado comigo, examina para ver se eu estou falando verdade ou não, né? Procure examinar, não é todo mundo que está falando de Deus que provém de Deus, não é todo ensinamento que tem na rede que pertence a Deus, tem muita coisa maligna sendo dita aí como se fosse evangelho, mas provém do inferno, irmão. Não é? E Paulo diz assim, ó, eu não estou correndo por coisa incerta, nem combato como que batendo no ar. Eu sei o que eu quero, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo, eu quero pertencer ao evangelho, eu quero a minha coroa da vida, eu quero chegar lá, né, a receber o direito de estar no tabernáculo de Deus com o homem. Eu tenho um objetivo e eu corro nesse objetivo, né? Por isso às vezes eu me faço de fraco, por isso às vezes eu faço como se eu tivesse sem lei, às vezes eu faço como que estão com a lei, às vezes eu me faço como judeu, porque eu tenho um objetivo e eu tenho que ter essas habilidades para eu alcançar, não é? Mas a salvação vem pela graça. Sim, salvação vem pela graça, isso ninguém vai mudar isso.
Mas existem regras para a salvação, e existem regras para você estar na graça. Existem regras para você saber se você crê ou não. Vocês já leram isso na Bíblia? Existem regras que diz assim, ó, se você não tiver essas regras, você não conhece a Deus. E se dizer que conhece é mentiroso. Você sabia disso? Está na Bíblia, você já leu? Já te ensinaram isso? Se você nem sabe disso, como é que você sabe que está servindo a Deus, então? Como é que você pode dizer que é um servo de Deus se você nem sabe qual é a regra que determina que você conhece a Deus ou não? Como é que é a regra que você, que o seu termômetro para conferir a sua fé, se você não sabe o que está escrito na Bíblia? Então, se você acha que foi chamado para ser pregador, estude a palavra de Deus, meu querido. Não decore 2 versículos, não fique copiando pregador, comprando DVD, assistindo vídeo de YouTube para ficar copiando ninguém, não. Né? Na verdade, essas coisas deviam ser extintas. A gente deveria ter um grupo que ficasse lá assistindo para quando esses cópias virem fazer as gracinhas lá do... Opa, fala Deus, né? A gente já fala, ó, irmão, desce o nome de Jesus. Você quer copiar alguém, copia Jesus. Não fica copiando o homem, não, que a gente tá num objetivo certo. A gente tem Jesus como meta e a gente não vai ficar tropeçando nas coisas do homem, não. Não é? Mas, infelizmente, as igrejas, às vezes, têm medo, se acovardam de parar os tais. Mas a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma meta, né? E ele vai dizer, ó, eu subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para que pregando eu mesmo não venha a ser, de alguma maneira, ficar reprovado. Que aí a gente tem que entender muita coisa, né? Por exemplo, o pregador que fala de paz não pode ser agressivo, né? O pregador que fala de amor não pode ter ódio. E aí uma amiga minha disse assim, olha, eu não prego amor porque eu não amo. Isso não vai fazer muita diferença, né? Porque o amor é mandamento. Mandamento. Se você não ama, fica difícil. Perdão, né? Como é que eu posso falar de perdão se eu tenho um coração magoado? Se quando alguém me faz uma coisa que me chateia, que me fere, eu fico remoendo isso. Como é que pode ser? Como é que eu posso pregar um Deus de poder se minha vida não tiver demonstração da virtude do Espírito Santo? Então, eu tenho que subjugar o meu corpo para a obediência, para que eu não seja reprovado. Você que é um pregador, você tem que tomar cuidado com isso, né? Pense no seguinte, você é a sua própria pregação, né? A maior pregação que você pode fazer é a sua apresentação pessoal. Se você é do tipo, né? O que eu tenho que falar, eu falo na cara. Já toma cuidado que você já está numa linha bem fina aí de se perder do evangelho, tá? Porque a maioria das pessoas que eu conheço que são sinceras assim, elas são homicidas, elas gostam de matar pessoas, elas gostam de ferir, elas têm prazer em machucar as pessoas com essa sinceridade, e isso não pertence ao Espírito Santo de Deus, não, tá? O Espírito de Deus é manso. Se você diz que é crente, que serve ao Senhor, e você vive em questões de negociata, e infelizmente, né, a gente está aqui para falar da verdade, e Paulo, ele está exortando a igreja de Coríntios, ele está mostrando alguns erros. Eu como pastor, e desde antes de ser pastor, eu andei muito com pastores, né? Talvez porque um dia eu vou ser um pastor. Eu sou pastor, viu, irmãos? Eu falo assim, mas eu sou um pastor mesmo de verdade, assim, credenciado, tudo ungido segundo os padrões de Deus. Mas eu digo assim, talvez um dia eu vou ter uma oportunidade maior de pastorear, mas e aí eu tinha que aprender algumas coisas. Mas eu já vi muitas negociatas, viu, irmão? Na obra cristã. Muito negocinho feito, né? Eu lembro de uma situação de uns rapazes que a gente conheceu na mesma época que eu comecei o meu ministério, que Deus começou a abrir os caminhos para a palavra na minha vida. Eu conheci um grupo de pessoas, né, jovens, novos convertidos. Na época eu também era mais jovem, e a gente fazia, né, a obra junto, a gente frequentava o mesmo culto, e desses meninos, né, a gente começa a perceber, né, quem tem aquela dedicação, quem está ali pro fogo de palha, a gente começa a perceber. Infelizmente, a gente percebeu que daquele grupo, alguns que tinham uma provisão financeira melhor, eles acabaram sendo muito mais bem tratados nos ministérios em que foram congregar do que os outros, né?
É errado isso, né? A Bíblia condena fazer acepção de pessoas. Mas se a gente for sincero, e eu não estou aqui citando nome de igreja nenhuma, para ninguém falar que eu estou perseguindo ninguém, tá? Mas se você for sincero, você há de convir que tem lugar que você consegue ver essa preferência, né? Daquele que tem mais dinheiro. Por exemplo, o irmão que tem mais dinheiro às vezes faz coisas que o ministério condena e não é repreendido, né? Às vezes por amizade, né? Negociata por amizade. Tem muita gente que é amigo de pastor e faz da casa de Deus coisas que não deveriam nem pensar, não quero nem, a Bíblia diz que algumas coisas lembrar é pecado. Então a gente conhece muitas pessoas que por ser amigo, por ser parente do pastor, faz coisas que não devia e não é punido. Não é punido por causa da amizade, não é punido por causa que é parente. E isso acontece, isso é negociado, isso é errado, irmãos. A gente não pode, né, aceitar esse tipo de coisa. O evangelho é justiça. O peso que você usar para um, você tem que usar para outro. Você não pode ter duas balanças, que é abominação diante dos olhos do Senhor. E tudo isso vai ser cobrado. Paulo está alertando a igreja de Corinto, porque ele quer que a igreja se conserte para que ela possa gerar frutos para o reino, não é? Mas se eu perder a essência da palavra, se a minha vida devocional não for ali correta diante da graça de Deus, diante da verdade de Deus, então eu corro o risco de não só perder a minha salvação, como levar muitas pessoas a se perderem, porque um cego só guia o outro para o abismo, irmãos, não é? Então, às vezes, eu me perco na minha vida com Deus, eu me perco naquilo que é o plano de Deus na minha vida, e não saio da igreja, né? Fico na igreja como pedra de tropeço, porque o que Paulo está condenando aqui é pessoas que estão dentro da igreja com atitudes que não deviam acontecer, com atitudes que devem ser corrigidas. No capítulo 16, nós vamos ver que Paulo fala para o dirigente lá, o uso de autoridade, seja, né, viril, a palavra é essa, seja viril, né, seja uma outra tradução diz assim, tenha coragem, porque não é fácil, mas você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem de olhar para algumas pessoas e dizer assim, desculpa, ou você muda, ou não tem como deixar você na comunhão, não é? Nós não somos donos do céu, mas nós somos administradores do rebanho. Se você é um pastor de ovelha, vamos lá, e você percebe que lá no rebanho tem um lobo, você deixa o lobo? Não. Quem deixa o lobo é o mercenário, ele sai correndo e deixa o lobo. Isso está na Bíblia, não é? Agora o pastor ele vai enfrentar o lobo e ainda que perca a vida. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, você que já é obreiro, que já é dirigente, você que é pastor, você precisa tomar esse cuidado, né? Você que tem um grupo que você organiza, que você está na direção do grupo, seja de evangelismo, seja de louvor, seja lá o que for, mas se você é líder de um grupo, você é responsável por esse grupo e você tem que tomar conta, né? Então, não faça negociata, porque se você fizer, vai dar ruim, com certeza vai dar ruim, né? A palavra de Deus, ela vem nos guiar para que tudo seja transparente, para que ninguém possa ter que condenar você. Nós não fazemos nada em oculto, né? Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Uma vez nós estávamos reunidos na minha residência, estava uma boa parte de uma mocidade, a maioria mais nova que eu, e a gente estava conversando quando surgiu o assunto lá, né, de namoro, essas coisas, e alguém diz assim, mas eu namoro quem eu quiser e beijo quem quiser, ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha. Eu disse, não senhora, está enganado. Se você quer namorar quem você quiser e beijar quem você quiser, e que ninguém fale isso, seu lugar não é na igreja. Porque na igreja você se une a um corpo. E a partir do momento que você se une a um corpo, a vida não é sua. Porque o que você faz na sua vida reflete no corpo. Não é? Então, não pode ter essas coisas assim dentro da igreja de Cristo. É claro que cada um tem a sua privacidade. Não é disso que eu estou falando. Mas o comportamento social está relacionado à igreja. Se eu sou membro de uma igreja, eu tenho que andar em conformidade com o RI daquela igreja. Por quê? Porque se eu fizer diferente, alguém vai notar isso. E a gente precisa, então, aprender essas coisas. Submeter o nosso corpo à obediência para que nós não sejamos envergonhados também, né? A gente prega e acaba fazendo.
existe uma coisa que eu já observei isso, né? E talvez sirva para alguém, né? Talvez sirva só para mim. Eu já observei isso. A Bíblia diz que naquilo que a gente julga, a gente faz, né? E se você prestar atenção, às vezes aparece uma moda, aparece algum, aí você começa a criticar e você diz, eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou fazer isso. Aí você vai e acaba fazendo, né? Parece que é uma coisa, você condena, mas você acaba fazendo. E que Paulo está falando é justamente isso, ó, você tem que ser firme com o seu corpo, com a sua vida, para que você pregando o que não deve fazer, venha fazer. Aquele que diz que não deve roubar, não roube, não é? Então você tem que ser firme na sua vida, para que você possa aí estar com coerência, e não pregando aos outros e fazendo, né? Como eram os fariseus no passado, que impunham um jugo pesado e não tinha coragem de empurrar com o dedo, né? O Marcos está perguntando qual é o texto, é 1 Coríntios 9, a partir do verso 15, né? Que é o desinteresse de Paulo e o desinteresse em favor de Paulo e o atleta de Cristo, né? Que vai terminar falando sobre isso. Então nós temos que ser assim, né? Nós temos que ser responsáveis, nós temos que ser justos e tomar cuidado com a nossa própria vida, para que a gente pregando não venha a ser reprovado daquilo que nós estamos falando, né? Por exemplo, eu vejo muito, né? Eu vivo muito aqui no subúrbio de São Paulo e na periferia de São Paulo. E é muito comum a gente ver, às vezes, igrejas que se dividem, né? Então, eu faço parte de uma igreja, e aí o pastor não quer aceitar a minha imposição. Geralmente é isso que acontece, tá, irmãos? Eu tenho uma coisa que eu quero pôr na igreja, o meu pastor não aceita, ou o diabo levantou alguém para dizer que Deus me ungiu a pastor, mas o homem não quer me ungir. E aí eu conheço alguém que é meu amigo e falou que me unge, passa por cima da autoridade espiritual, que é o meu pastor, e diz que me unge e que o meu pastor está impedindo a obra de Deus na minha vida. Essas pessoas não conhecem nem texto bíblico, irmãos. Se conhecesse texto bíblico, não abria a boca para vir com essa coisa do inferno, não é? Coisa do inferno, esse tipo de profecia. Porque é totalmente contrário à Bíblia, não demonstra o caráter de Deus. Então, é do inferno. Para mim, tudo que é contrário à Bíblia, seja Deus verdadeiro e todo o resto mentiroso. E aí, então, ele sai da igreja e aí abre uma outra igreja. E é engraçado isso, né? Que a pessoa sai na rebelião, ela sai se rebelando contra o seu pastor e ela espera abrir uma igreja onde vai ter obreiros obedientes a ele. A regra da semeadura é o seguinte: você planta e colhe conforme a espécie. Se a semente de você abrir um ministério vem de rebelião, você que ainda não abriu igreja, você que abriu igreja e ela não prospera, está encontrando problema direto com os obreiros da sua igreja, pare para pensar se não foi esse o seu problema. Se você não saiu de uma igreja rebeliado, ou se você está querendo sair de uma igreja em rebelião, né, sem a bênção do seu pastor, porque alguém te deu uma profecia do inferno aí, e você então, antes, se você não abriu ainda, antes de abrir, ore a Deus para ter certeza. E se você já abriu, talvez você precisa fechar, pedir perdão para os seus membros e pedir perdão para o pastor que você saiu, que durante até as pregações que você fez, talvez você falou mal dele, né? Olha, eu estava lá naquela igreja, o pastor perdeu visão, não sei o que lá, que a gente ouve muito disso, viu, irmãos? A gente ouve muito disso por aí afora. Pregador que não respeita a autoridade eclesiástica e essas coisas a mais. Então, esses tais não pertencem ao Evangelho de Cristo, viu, irmãos? Pastor, você está levantando, está tocando ungido, não estou tocando em ninguém. Estou falando da palavra de Deus, não estou acusando ninguém. Agora, se alguém se enquadra nisso daí, também não é problema meu. Não é problema meu. Eu não sou rebelde. E não me levanto contra a autoridade eclesiástica. Não é? Eu não sou rebelde. Então, eu posso falar. Eu não tenho... Concordo com tudo que eu já ouvi. Não concordo com tudo, mas não me rebelo, não é? A gente senta, a gente conversa, quando a gente ora para que Deus intervenha naquilo que a gente acha que é. Nem sempre Deus obedece a nós, porque o erro está em nós, não está na pessoa. Na verdade, a gente tem que ser humilde e sincero com a gente mesmo, né? Às vezes a gente acha que está certo e não está.
Então tudo isso acontece, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Não pense que a gente vai se rebela, né? E vai, não, você vai sofrer. Eu tenho uma igreja numa época da minha mudança de São Paulo para cá, já estava em andamento e até está documentada isso, né? Quando saiu a documentação, eu já congregava na igreja que eu congrego hoje. Eu peguei o documento, chamei o pastor, conversei com ele e falei, pastor, antes de eu membrar com o irmão, a gente estava num processo, e havia mesmo, né? Porque você tem que dar entrada na documentação e há todo um processo para ser aprovado. E aí foi aprovado e eu chamei ele e falei, eu tinha dado a entrada, não é porque eu estava aqui e abri, não. Então a documentação saiu, está aqui documentado, mas eu acho que nesse momento Deus me quer aqui, se o Senhor me permitir, eu vou continuar aqui com o Senhor. Tudo bem para o Senhor? Eu só vim mostrar para que o irmão não vá dizer que eu me rebelei depois, que não é a minha intenção. Ele falou, não, irmão, fica em paz. Se o irmão sente de continuar conosco, vamos ficar aqui. Isso foi feito para a glória de Deus, mas essa igreja existe. Se amanhã depois eu abrir aí, colocar em atividade, ninguém pode dizer que eu me rebelei contra ninguém. Até porque eu não pus ela em andamento ainda, na verdade, não pus ela em atividade ainda, porque um pouco dos irmãos que estavam no projeto com a gente acabou não mais estando, né? Tomaram outros caminhos, porque demorou um pouco o processo dessa igreja para ser aberta. Então a gente tem, e depois eu não quero começar um trabalho apenas sem ter fundamento, sem ter a plena convicção de que é isso que Deus quer, não é? Talvez eu tenha me precipitado antes, não sei. A gente ora a Deus para ver qual seria o plano de Deus nessas coisas. Amém? Então é isso. A gente tem que, né, entender, ser flexível, mas ser responsável. Quer correr, quer ganhar o prêmio? Se dedique, se esforce. Por isso, que se você pegar o final do capítulo 9, com a primeira parte, ela vai estar ali, a primeira parte, dando base para o segundo. Por quê? Porque se eu não consigo, né? Se, por exemplo, eu sou chamado para pregar, né? Eu tenho o ministério da pregação na minha vida. E aí eu para pregar, mas eu tenho que trabalhar secularmente, eu nunca vou ser esse corredor que vai chegar primeiro. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que está mais capacitado do que eu, que lê mais que eu, que consagra a sua vida mais que eu. E eu vou ficar sempre em prejuízo. Agora, se a igreja consegue pagar um salário para um pregador, né? Aqui tem lá toda... A Bíblia tem todas as características, tá, irmão? Para que você separe um diácono, para que você consagre um presbítero e aí para frente. Então, tudo está na Bíblia. Infelizmente, nem todos que foram consagrados passaram por esses critérios, né? Às vezes até por ignorância dos seus líderes, mas infelizmente algumas pessoas conseguem ser ungidos sem esses padrões, mas ainda existem esses padrões da Bíblia e devem ser respeitados se você quer ser um bom obreiro. Então o que acontece? A gente tem isso daqui e a partir do momento que a gente consagra um obreiro, se a gente puder ajudar, se a gente puder assalariar ele, né? Dar a prebenda para ele, para que ele possa se dedicar integralmente ao seu ministério, ao seu chamado de pregação, esse menino ou essa menina desenvolve muito mais, porque vai ter tempo de estudar, vai ter tempo de consagrar sua vida, e aí Deus, é claro, se você achegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. O quanto você pode se achegar a Deus, né? Quem anda por uma avenida 10 horas, chega mais longe do que alguém que anda apenas 2 horas? É lógico isso, né? É racional essas coisas. Então, se alguém tem a oportunidade de andar 10 horas numa mesma direção, numa avenida reta, vai pegar uma estrada, ele vai chegar muito mais longe do que o que só pode andar 2 horas por dia. Então a gente precisa entender isso, não é? Por isso que Paulo defende então essa liberdade, né, esse direito de você ser assalariado. Já disse, nem todas as igrejas têm essa visão, né? Na verdade, as igrejas modernas, não, a igreja do tempo atual, ela perdeu um pouco dessa visão, né? Algumas pessoas acham que é enfadado a você ter que pagar os obreiros. Eu já disse, eu conheci pessoas que tiveram coragem de dizer assim, ó, quando você foi assalariado, que chamaram você para ser assalariado, eu fui o primeiro a levantar e dizer, se pagar o salário para ele, eu paro de dar o dízimo e as ofertas, não é?
Eu ouvi isso, irmãos, não é? Então, não é fácil, mas é preciso. E aí eu termino então novamente perguntando: se você não é o pastor, se você não é o obreiro, você é membro da igreja, mas você participa dos cultos, você se alimenta da pregação que vem do seu altar, que tipo de pregador você quer ter na sua igreja? Um pregador bom, um pregador top, né? Top que eu falo é um pregador não que faz movimento, mas um pregador que tem uma base bíblica, que tem vida no altar, que tem vida consagrada, e quando fala da palavra de Deus, não é com palavras de sabedorias apenas, mas com a demonstração da virtude do poder do Espírito Santo. Ou você quer um pastor meia boca, um pregador meia boca? Você quer alguém que, ao ter a responsabilidade de trazer um texto, de fazer uma escola bíblica, de trazer um sermão no culto da família, essa pessoa seja uma pessoa que tenha tido tempo para consagrar sua vida, para estudar o texto, para refletir sobre o que vai dizer? Ou você quer uma pessoa que vai chegar lá quentinho do céu, irmão? Não leu a Bíblia a semana inteira, não é? Não consagrou sua vida. E aí chega lá, ó, irmão, essa aqui Deus revelou quentinha. Pode ser, né? O self-service, Deus do céu esteja funcionando assim. Comigo não funciona. Comigo eu tenho que estudar. E vou dizer, às vezes leio, releio e não consigo. Então é muito complicado, não é? Então eu quero que você pense sobre isso. Ajude o seu ministério a crescer. Oferte na casa do Senhor. Seja dizimista, não é? Seja dizimista. Isso ajuda, né? E converse. Se você tiver liberdade de conversar com o seu pastor, converse com ele para que use esse dízimo para poder assalariar os obreiros da casa do Senhor, não é? Eu quero então agradecer a presença de todos. Eu tô orando a Deus, né? Assim, que a gente vai querendo sempre adaptar o melhor para mim e para vocês. E aí eu tava pensando em colocar a live ao invés das 10h30 para as 11 horas, né? E aí vamos ver o que Deus permite, mas talvez na segunda-feira já venha às 11 horas, mas eu posto no Face para que vocês possam acompanhar. Eu não vou citar o nome de todos, né? Porque é sempre arriscado falhar alguém, mas eu queria dar um oi hoje especial para a Franciele Marins, né? Minha filhota, que nos ouve lá de Cabreúva. Então que Deus abençoe a todos, obrigado pela presença, fiquem na paz do Senhor Jesus. Sábado e domingo não tem live, na segunda-feira então, capítulo 10 de 1 Coríntios, e acho que essa semana a gente consegue acabar, ou a outra também, a gente não tem muita pressa, né? Eu me divirto falando da palavra de Deus e não quero que essa alegria e essa brincadeira acabe nunca. Deus abençoe, bom final de semana para vocês.